Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre os prejuízos causados pelas enchentes. E sobre esse assunto, eu converso hoje com o advogado Paulo Henrique Cremonese. Tudo bem, Cremonese? Seja muito bem-vinda. Boa noite, é sempre um prazer estar aqui no seu programa, falando com o telespectador. Volta e meia, a gente tem alguns casos de enchente pela nossa região, né? A gente teve recentemente, acho que todas as cidades da Baixada Santista acabaram sofrendo com enchentes e alagamentos. Muita gente perdeu tudo, o que infelizmente não é nenhuma novidade. Mas no ramo dos seguros, a gente desconhece, às vezes, quais são os direitos. Vamos entender um pouquinho melhor essa questão do seguro? Hoje, as apólices de seguro, elas cobrem sinistros de eventuais danos naturais, por exemplo, a chuva que a gente teve recentemente? Cobrem. Infelizmente, o brasileiro não tem uma cultura de seguro. Isso é algo que é uma fronteira a ser ainda conquistada na sociedade brasileira. Mas as apólices, que são as mais conhecidas de automóveis, todas elas, quando não têm cobertura nas suas disposições gerais, têm as coberturas específicas que você falou agora nas especiais. Então é muito importante a figura do corretor de seguro, que cada consumidor tenha o cuidado de contratar um bom corretor para que esse corretor forneça todas as informações e esse segurado se sinta confortável com a proteção. O seguro é para isso. Ao contrário do que muita gente pensa, as seguradoras elas não têm uma visão sistemática de negar as indenizações. Elas apenas precisam ter certeza que as indenizações pagas são devidas. Por quê? Porque uma seguradora não defende apenas o seu interesse, mas o de todo o colégio de segurados. Então ela não pode pagar algo se não estiver verdadeiramente coberto. Ela não ter recebido antes o prêmio, que é uma contraprestação pequena, para poder efetivamente se sentir segura. Agora, Cremonese, a gente pensando de uma forma geral na população, principalmente aqui da nossa região, quando a gente fala nessa questão de enchentes, geralmente as casas afetadas, os moradores são de zonas mais simples, onde eles não vão ter esse seguro. Dificilmente algum morador vai pagar esse tipo de seguro. Existe algum plano, algum contraponto do governo, por exemplo, alguma responsabilidade da prefeitura, por exemplo? Deveria existir. E é isso que eu batalho faz muito tempo. Eu me sinto bem à vontade para falar aqui no programa sobre a responsabilidade civil do administrador público pelos danos derivados das chuvas de verão, dos alagamentos e das enchentes. Por quê? Porque, e aqui eu deixo bem claro para o telespectador, não é uma crítica ao atual administrador público, não é uma crítica com colorido político-ideológico. É uma crítica fundada numa convicção, em máxima boa-fé, aos administradores todos, de todos os tempos. Quero deixar isso bem claro, assim, e eu trabalhei muito com essa questão, principalmente em São Paulo, capital que é mais afetada até do que Santos e região. Então eu me sinto bem confortável e à vontade para defender o que defenderei agora. O administrador público, ele tenta se exonerar de responsabilidade alegando, olha, a intensidade da chuva foi um pouco maior do que o normal. Olha, isso é caso fortuito. Não, não é. Você mesma, quando fez a pergunta, colocou assim, infelizmente é comum, né, acontece, né, já é algo corriqueiro. Uma tragédia anunciada, né? Com outras palavras, é uma tragédia anunciada, mas com outras palavras você falou o que eu falo agora. A partir do momento que se é previsível algo, não se pode falar em caso fortuito ou em força maior. E nós sabemos que essas chuvas, elas ocorrem sempre, até uma música famosa, né, As Águas de Março, né, todo mundo sabe que de novembro a março chove muito na região sudeste, chove demais. Até é uma forma de tirar a mística, né, que existe, o Brasil, um país tropical, deveria explorar mais o verão, explorar mais as suas praias. O verão brasileiro é problemático, é um verão marcado por chuvas intensas. Isso é sabido. Se é conhecido, o administrador público tem que bater no peito e assumir a responsabilidade. É dele a culpa maior, não de São Pedro, não das chuvas, porque elas são conhecidas, são fenômenos que se repetem. Então é necessário que o administrador público tenha a lisura, a postura de resolver o problema. E se não houver o menor esforço, é possível se falar em responsabilidade civil do administrador. É bem verdade que existem entraves burocráticos, a mesma dificuldade que a população carente tem, né, para poder se manter no dia a dia,
também tem de acesso ao Poder Judiciário, por mais que os mecanismos, hoje em dia, os mecanismos jurídicos favoreçam uma briga coletiva, ainda existem grandes imbróglios, entraves, e aí depois vai se discutir, eu não quero entrar aqui no juridiquês, nem aborrecer o telespectador, mas a questão do precatório é diferente se eu litigo contra você e venço o litígio, né, o dever de pagamento é imediato. Em se tratando do administrador público, tem o sistema de precatórios, que é longo, é cansativo, é exaustivo, mas nós não podemos, por conta desses problemas, deixar de buscar o conceito. O conceito é importantíssimo. Qualquer mulher hoje em dia, e aqui não é bandeira feminista nem nada, longe disso, mas qualquer mulher hoje em dia reconhece que ainda não existe uma igualdade plena entre homens e mulheres. Mas pelo menos ela vive num estado que diz que a igualdade existe. Já é alguma coisa, porque existem países em que essa igualdade não existe legalmente. Então, quando se existe um vetor legal, quando se pensa nesse sentido, a situação é um pouco menos pior, porque há onde a pessoa buscar a luta pelo seu direito. Então, essa igualdade que não é plena no mundo dos fatos, pelo menos existe no mundo do direito. E o meu grande sonho, minha grande aspiração acadêmico-profissional é essa, desenvolver uma mentalidade para que se exija mais do administrador público, que ele não fique sentado numa poltrona confortável, lamentando, né? Lamentando, não, é dever dele, ele quis isso. Ninguém é obrigado a ser administrador público. E se nós pegarmos todas as propagandas eleitorais de Santos, São Vicente, Guarujá, São Paulo, Rio de Janeiro, nós vamos ver que todos, em algum momento, prometeram resolver o problema dos alagamentos e enchentes. E nenhum conseguiu isso até hoje, por falta de vontade política. Eu quero deixar isso bem claro, e independentemente do colorido político-ideológico. A gente tem algumas fotos aqui, gostaria de mostrar, são fotos antigas que mostram que já são, que esses alagamentos já são corriqueiros, né? Essa aqui é São Paulo? É São Paulo. Percebam, né? Nós estamos, visualmente, nós percebemos que isso aí nós estamos falando dos anos 40 ou os anos 50. E já havia o alagamento. Então, não se pode falar, olha, porque hoje em dia a quantidade de casas e edifícios, a quantidade de pessoas... Não, o administrador sabe o que vai enfrentar pela frente. Não adianta depois buscar alguma desculpa, uma blindagem. Ele sabe que vai enfrentar. Olha, nos anos 40, nos anos 50, os alagamentos aconteciam. Então, como é que acontece até hoje? Acontecem por quê? Porque nada é feito. Na hora que o problema surge, a população fica indignada, revoltada, reclama, mas logo depois tem o carnaval, aí logo depois tem outro feriado, logo depois tem alguma coisa mais interessante em termos assim, de diversão, e o que é sério vai sendo deixado de lado. Empurrando com a barriga. Olha, o mercado municipal de São Paulo, né? Nós estamos, pelas construções que não existem mais diante de uma das fachadas, nós estamos falando aí facilmente dos anos 50, completamente alagado. Como é que isso acontece ainda hoje? A resposta parece simplista, mas não é. Desídia do administrador público, que não faz o que deveria fazer. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a falar um pouquinho mais sobre a responsabilidade das enchentes. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é de quem é a responsabilidade sobre os prejuízos causados pelas enchentes. Sobre isso eu converso com o advogado Paulo Henrique Cremonesi. Cremonesi, a gente está falando sobre as enchentes que acometeram a nossa região nos últimos dias, de quem que é a responsabilidade, sobre que isso acontece ano após ano, mês após mês, não é nenhuma novidade, e as pessoas continuam com os prejuízos. Vamos supor a seguinte situação, falando agora na questão do seguro. A apólice de seguro, ela cobre sinistros eventuais, por exemplo, queda de árvore em cima do carro, um alagamento? Cobre. Isso evidentemente que é uma cobertura específica, isso tem que ser tratado pelo corretor de seguros, mas existe a possibilidade de cobertura sim. No plano básico já existe esse tipo de cobertura ou precisa ser um plus a mais? Um plus a mais. Algumas seguradoras já oferecem como uma espécie de cobertura geral, dependendo também do tipo de seguro. Tem seguro de propriedade, tem o seguro de responsabilidade civil, né? O seguro de um empreendedor é diferente do seguro de uma pessoa natural que quer apenas proteger o seu patrimônio. O empreendedor também ele pode sofrer o reflexo
dessa responsabilidade? Os terminais. As cargas que estão nos terminais, eles respondem mesmo por chuvas. Evidentemente que eles tentam alegar que isso é caso fortuito, etc. e tal, mas um trabalho bem sólido, bem robusto em termos de responsabilidade civil, consegue, evidentemente, escancarar o dever de reparação. E aí eles têm que reembolsar, reparar o dano das cargas que estavam nas suas dependências. E vão buscar, evidentemente, a proteção do seguro. Para isso que eles têm um seguro específico. Então, tudo depende do interesse do segurado, da pessoa que contrata o seguro. A gente falou no bloco anterior sobre as pessoas que têm as suas casas inundadas quando existem essas chuvas na nossa região. Num caso como esse, uma pessoa que, vamos supor, né, que ela tenha um seguro residencial, o seguro cobre esse alagamento? O seguro pode cobrir se houver, né, a previsão no clausulado. E aí eu insisto que eu falei no bloco anterior, né, a importância do corretor de seguros. Né, contratar um bom corretor, buscar um bom profissional para que se tenha orientação. A seguradora não pode celebrar o seguro diretamente com o segurado, a lei exige a figura do corretor de seguros. Então é importante, o corretor de seguros é uma espécie de advogado. Eu não sou corretor de seguros, nem trabalho para os corretores. Não está vendendo seguro, né? Não estou vendendo seguros, nem fazendo propaganda, mas eu convivo de perto com esses profissionais e sei, né, o quão importante eles são. E sei, quando eles falham, como o segurado sofre. Muitas vezes a seguradora quer resolver o problema do segurado, mas ela está de mãos atadas, porque aquele segurado não foi devidamente informado sobre a melhor cobertura para as suas necessidades. Cada seguro, eu sei que é uma frase de efeito, mas cada seguro é um seguro, né? Cada caso é um caso. Então, se houver a cobertura, a pessoa pode ficar tranquila, vai ser reembolsada pela seguradora e depois a seguradora que vai tentar o ressarcimento em regresso, e aí é meu grande sonho, é meu objetivo de vida, né, buscar esse ressarcimento contra o administrador público. Aliás, também aqui eu me permito fazer uma propaganda para o seguro como um todo, né? Churchill, que na minha opinião é o maior estadista de todos os tempos, pelo menos desde a Idade Média, depois dos reis medievais é o maior chefe de Estado, chefe de governo, melhor dizendo, que um país já teve, no caso a Inglaterra. Ele falava isso. Se ele pudesse, ele batia ele colocava uma tábua em cada casa dizendo a importância do seguro. Porque com uma quantia módica, a pessoa pode se livrar de um desastre que seria irrecuperável na sua vida. Então, eu gostaria muito de desenvolver essa cultura do seguro no seio social, né? Agora, o fato da pessoa ter seguro, ela não está dizendo, de repente, que o governo não faz o seu papel? Ou na questão da segurança, ou na questão dos alagamentos, como a gente está falando? Sim, porque na verdade... Você está atestando que o governo é falho. Quem tem o seguro não quer ter dor de cabeça. Então ele paga uma quantia para, se houver o problema, ser automaticamente reembolsado, recuperar o seu status patrimonial antes do problema e seguir a vida adiante. Agora, quem é o responsável não pode se beneficiar, foi ótima a sua pergunta, por conta da previdência alheia. Eu sou um segurador, você é um segurado. Você fez o seguro, você foi previdente, você imaginou a possibilidade de sofrer um dano, pagou para mim, segurador, né, e aconteceu esse dano. Eu analiso para ver se realmente é devido, né, se houve um dano concreto conforme exposto na apólice, e ao reconhecer isso, pago. Agora, quem causou o dano não pode ficar impune. Sim. Quem causou o dano tem que responder. Por isso que a lei dá a esse segurador, no caso a mim, o segurador, o direito de buscar o ressarcimento e regresso. Buscar o ressarcimento e regresso é importante não só para a seguradora. Quando uma seguradora vai a juízo, bate as portas do Poder Judiciário buscando o ressarcimento, ela não defende apenas e tão somente os seus legítimos interesses, defende o de todos os segurados, inclusive do telespectador, porque ele provavelmente, no mínimo, tem um seguro de automóvel. Então, defende os interesses dele. Por quê? Quanto mais ela consegue êxito no ressarcimento, mais ela consegue não elevar o preço do seguro. Tem todo uma... Eu peço perdão, é que eu não quero aborrecer o telespectador com muito tecnicismo, né? Nenhum programa com excesso de tecnicismo é sedutor. Mas a ideia do seguro é essa. Basicamente, muita gente que se agrega, paga uma quantia pequena, né, e tem o direito à recomposição patrimonial.
Agora, o causador do dano tem que responder. Então, também existe essa função social reflexa do seguro. Quando uma seguradora busca o causador do dano, ela pune eficazmente aquele que causou uma situação adversa no seio social. Né? No caso, as prefeituras de forma indireta podem Indireta. ser responsabilizadas. Não, eu até ouso dizer, de forma direta. Por quê? Porque o alagamento não é algo que eu possa fazer alguma coisa concretamente. No máximo, como uma pessoa que se esforça para ser decente em tudo, que se esforça para ser um bom cidadão, o que eu posso fazer é não sujar as ruas. Também tem isso. As pessoas sujam demais as ruas, entopem bueiros, jogam lixo para todos os lugares. Mas mesmo assim, cabe ao administrador educar o povo. Ele quis isso. Ninguém chegou, bateu a sua porta e falou assim, olha, Roberta, você agora será administradora, você será a prefeita. A única pessoa que aconteceu isso na história, pelo menos que eu conheço, foi com Santo Ambrósio, que o povo implorou para que ele se tornasse prefeito de Milão, mas isso lá no século IV. Né? Então ninguém foi colocado como prefeito obrigatoriamente. Então se uma pessoa quis ser o administrador público de uma cidade, tem que assumir tudo, inclusive políticas, campanhas de informação ao povo, para que o povo não suje, para que o povo não prejudique o já colapsado sistema de esgoto. Até porque a gente teve recentemente, saiu uma notícia onde foi feita uma drenagem nos canais de José Menino, foi encontrado colchão, partes de máquina de lavar roupa, quer dizer, as pessoas estão jogando, não é microlixo, a gente está falando de um colchão dentro de um canal. É uma coisa, ouso dizer, aqui sem nenhum tecnicismo, quase criminosa. É imoral isso, jogar um colchão na rua, já não é de bom tom a pessoa jogar um papel de um picolé na rua. Né? Mas isso às vezes acontece até por um lapso. Agora, um colchão, é preciso até um esforço, né, para isso, né? A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre responsabilidade nas enchentes. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é responsabilidade nas enchentes e sobre isso eu converso com o advogado Paulo Henrique Cremonesi. Cremonesi, eu sei que você cuida mais da área portuária, dos sinistros no porto, mas trazendo um pouco para a nossa realidade aqui da população, eu acho que dá para a gente fazer um comparativo. Uma família, por exemplo, que mora em São Vicente, na Náutica, onde sabe que sempre a primeira chuva enche a casa. Adianta ela ter seguro? Algum seguro vai querer assegurar essa casa? Já existem os chamados microseguros, seguros com selo social, e esses seguros podem sim cobrir habitações mais modestas e mais sujeitas a riscos. Mas é preciso que haja uma associação de moradores, né, para que a coisa se torne mais viável do ponto de vista econômico. E um diálogo com o mercado segurador. É possível. Hoje não existe um seguro específico para isso quando o risco é muito elevado, mas, em tese, é possível. Pensando nessa comunidade, então, é possível que ela exija do poder público alguma coisa? Porque só fazer vídeo nas redes sociais, minha casa está alagada, cada chuva, perder tudo não resolve. A comunidade já deveria ter feito isso há muito tempo, né? De forma política ou de forma judicial. Buscar uma das associações, uma das instituições que defende interesses sociais e coletivos. É engraçado que nessa hora não aparece nenhuma. Quando existe um clamor no sentido político apenas, elas aparecem aí aos montes. Mas já era para essa comunidade buscar uma dessas entidades ou bater as portas do Ministério Público, para que o Ministério Público, como grande advogado da sociedade, abraçasse a sua causa. Eu não compreendo porque o Ministério Público ainda não enxergou isso, da responsabilidade do administrador público. Existem formas de defesa, porque eu reconheço também que para o cidadão mais modesto, né, não é tão fácil assim lutar pelo seu direito. Mas a possibilidade existe. Nem sabe, né? Nem sabe, nem sabe. Ou, às vezes sabe, mas também nós temos que... A gente fala muito da responsabilidade do administrador, e eu estou convicto a respeito dela, mas também existe a responsabilidade do cidadão no sentido dele levar com mais seriedade a sua vida social. Ficar gritando, como você disse, nas redes sociais, só quando acontecem os problemas, é um pouco fácil. Faz parte hoje desse mundo em colapso que a gente vive. Mas, por mais simples que a pessoa seja, dá para pensar em coisas sérias ao longo do ano. Né? Se preparar. Quase a história, a fábula da cigarra e da formiga, né?
Então, parar de cantar tanto, né, e começar a pensar mais na sua própria defesa ao longo do ano. Cremonese, muito obrigada pelas suas informações. A gente só deu o pontapé inicial nesse assunto, porque é um assunto que ainda tem muito para a gente discorrer. Quem sabe na próxima enchente a gente consegue completar o que a gente começou. Perfeito, agradeço muito e aproveitando o tempo aí, deixo um desejo aí de uma boa quaresma para todos, né? E que Deus abençoe o telespectador, o programa, todo mundo que está aqui trabalhando. Muito obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, a gente se vê. Até mais.